Bem-vindo, bem-vinda a esta celebração virtual. Eu quero saudá-los com uma palavra bíblica que lemos no Salmo 64, versículo 10. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão glória. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de estar na sua presença. Mais uma vez podemos louvar, adorar, agradecer e bendizer o seu santo nome. Bendito seja a presença do Trino Deus entre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Humildemente chegamos na presença de Deus e confessamos os nossos pecados. Senhor Deus, temos falado demais, temos esmerado no intuito de manter a nossa aparência bonita, mas na prática, no dia a dia, falhamos no propósito de servir-te. Falhamos na missão que desejas que realizemos como tua igreja, como pessoas inseridas nesta sociedade. Concede-nos, ó Deus, o teu perdão, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O salmista diz: louvemos ao Deus eterno e não nos esqueçamos o quanto Ele é bom. O Deus eterno perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades. É nesta certeza que nós estamos aqui, é nessa certeza que celebramos. Deus vem a nós, Ele nos orienta com a sua palavra, Ele perdoa os nossos pecados e nos devolve a alegria de sermos chamados seus filhos e suas filhas. Amém. É por isso que glorificamos o nome do Senhor. A nossa vida, com júbilo servir ao Criador. De noite sabereis se a guarida, de dia cantaremos sem temor. Cantai, servi, dizei ao Senhor que Ele é bom. Servi, cantai, louva de geração em geração. Atendei ao desvalido, aliviando assim a sua dor. Diz ele que em Jesus ele é bem-vindo, diz ele que o Senhor ressuscitou. Cantai, servi, dizei ao Senhor que ele é bom. Servi, cantai, louva de geração em geração. Falai do Evangelho, com júbilo dizer que há perdão. Pecado, culpa, tudo que há de velho, ficaram lá na cruz, ressurreição. Cantai, servi, dizei ao Senhor que Ele é bom. Servi, cantai, louva de geração em geração.
Convido para um momento de oração. Bondoso Deus, reúne-nos novamente para ouvir Tua palavra. Envia o Teu Santo Espírito sobre nós, para que esta palavra encontre em nós solo fértil para acolher amorosamente esta palavra. Que ela possa crescer, frutificar e produzir os frutos do compromisso com o Teu Evangelho. Assim, ó Deus, te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Eu leio o Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, os versículos 28 até 32. Jesus continuou: E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: Sim, Senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz que ilumina os nossos caminhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um e cada uma de vocês. Amém. No texto de hoje, Jesus conta uma parábola. Jesus conta parábolas para conduzir seus ouvintes à reflexão sobre determinados temas. Ele quer ajudar os seus ouvintes a chegar a alguma conclusão a respeito do assunto que está em pauta. A parábola dos 2 filhos chega para nós também com esta função de nos fazer perceber como temos agido como filhos e filhas de Deus, aquele a quem chamamos nosso Pai. No versículo 22, lemos: Um homem tinha 2 filhos. Aos 2, ele pede a mesma coisa: venha trabalhar na minha vinha. É um pai, prezados irmãos e irmãs, que fala com os seus filhos: vai trabalhar na minha vinha. Não é um pai que grita, que xinga, ele fala: vai. O pai envia seus filhos para trabalhar na vinha, que em última instância é a herança deles. Mas o que aconteceu? O primeiro rapidamente disse: sim, Senhor, mas não foi, não atendeu o pedido do pai, ficou só na promessa. O que aconteceu com esse jovem? Será que não tinha condições para trabalhar? Será que não sabia a função? Não foi isso que aconteceu, certamente que não.
Um pai não dá para o seu filho uma tarefa para a qual não, ele sabe que não está preparado para fazer. Na verdade, o que se evidencia é que aquele filho agiu precipitadamente. O pai falou e para agradar ao pai, eu vou, pai. Mas não estava realmente interessado na vinha. É um fogo de palha que acende e apaga. Assim foi o sim daquele filho que disse sim, Senhor, porém não foi. É muito comum ouvirmos estes jargões evangélicos no nosso meio que diz: sim, Senhor, amém, aleluia, eu amo ao Senhor, só Jesus salva. São coisas ditas impensadamente que muitas vezes as pessoas não querem realmente se comprometer com a sua palavra. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Em Mateus 7:21, Jesus adverte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus não avalia o falar, mas o falar e o fazer, a teoria e a prática. Mas vamos olhar agora para o segundo filho. Para o segundo filho foi pedido a mesma coisa. Filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele rapidamente disse: não, Senhor, eu não vou trabalhar na sua vinha. Mas, segundo o relato, passado um tempo, o filho decidiu, não falou mais nada, foi lá e fez o que o pai havia pedido. Ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha do seu pai. A resposta não quero ir, embora precipitada, nos parece mais sábia que o sim, Senhor, daquele filho que disse sim e não foi. O importante aqui é que houve tempo para reflexão, houve tempo para arrepender-se e fazer o que era correto. O arrependimento que vem depois não diminui o resultado final, que foi sim, Senhor, e fez a vontade do Pai. É muito importante a gente observar na Bíblia os personagens que rapidamente disseram não ao chamado de Deus. Por exemplo, Moisés, o grande libertador que tirou o povo do Egito, passou pelo deserto e conduziu para a libertação. Moisés, num primeiro momento, disse não, mas nós sabemos o que ele fez por causa do chamado de Deus. Jeremias também disse não, eu não quero, eu não posso, eu sou muito jovem para essa função. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele disse não, mas depois ele foi e fez o que o Senhor pedia. Essas pessoas que eu mencionei, elas disseram não no primeiro momento, mas depois elas foram. E o testemunho bíblico relata que até o fim dos seus dias, essas pessoas serviram a Deus. Então, quando elas disseram sim, foi um sim comprometido. Diante da resposta não quero, que o personagem bíblico da parábola e que nós muitas vezes damos diante do chamado de Deus, não nos torna faltosos perante o Pai. Não nos torna faltosos se após a reflexão, se após o arrependimento, retomamos o caminho e fazemos o que é a vontade do Pai. Deus espera pacientemente o arrependimento sincero e depois o engajamento.
Deus nos chama a um viver coerente e comprometido com a sua palavra, com a sua vontade. Seja o nosso sim, sim. Seja o nosso sim, compromisso com o reino de Deus. Amém. Deus, nosso Pai, chegamos à Tua presença com o coração cheio de gratidão, porque mais uma vez a Tua palavra foi anunciada, foi pregada e está sendo ouvida por tantas pessoas. Nós te damos graças, ó Deus, porque Tua palavra nos desafia a viver em coerência, em consonância com a Tua vontade. Pedimos, ó Deus, que toda a Tua igreja que recebe o chamado para trabalhar na Tua vinha, aceite o compromisso e o faça de bom grado, com alegria, com disposição e cheios de fé. Amado Deus, intercedemos por todas as pessoas doentes, enlutadas, por aquelas pessoas idosas que estão sozinhas por causa da pandemia ou que se sentem desamparadas. Pedimos, ó Deus, por todas as pessoas que perderam pessoas queridas pelo Covid, diante da impossibilidade de se despedir, diante da impossibilidade de celebrar culto de despedida, o sofrimento é imenso, ó Pai. A solidão das UTIs também traz tanto desespero, que Tu possas estar onde ninguém possa estar, e que Tu possas amparar, fortalecer as pessoas que sofrem. Intercedemos, amado Pai, pela direção das igrejas, especialmente da ISLB. Pedimos pelo nosso sínodo, pedimos pelas lideranças e pelo nosso estado e municípios que tomam decisões que afetam a vida de milhares de pessoas. Permita, Senhor, que as decisões sejam pautadas naquilo que é correto, naquilo que é um propósito de vida, e que nós possamos ouvir e discernir sobre aquilo que é correto realizarmos. Abençoa, Senhor, cada um e cada uma de nós neste dia, e permita que possamos colocar na Tua presença também tudo aquilo que cala fundo em nosso coração e nós nem sabemos expressá-lo em palavras, quando irmanados e virtualmente nos unimos em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor.
os teus.